O objetivo na nossa área tem a ver, primeiro que tudo, com o aumento da acessibilidade. O que se nota neste relatório é que, por vezes, os doentes têm dificuldade em ser identificados e depois orientados no SNS. Daí a aposta nos cuidados de saúde de proximidade, cuidados de saúde primários, no sentido de poderem mais facilmente identificar estes doentes e depois tratá-los. Tratá-los não só com fármacos, que aí nós temos valores muito elevados, mas tentar também com intervenções não farmacológicas, e aqui os psicólogos são seguramente uma ajuda preciosa neste encaminhamento. Depois, uma articulação que também temos imensos problemas, a articulação entre os cuidados primários e os serviços locais de saúde mental. Temos de ter depois uma forma fácil e ágil destes doentes, que são doentes mais frágeis, doentes com mais dificuldade de se orientarem no SNS, serem capazes de serem encaminhados para os serviços locais de saúde mental e, naturalmente, obter uma resposta adequada aos seus problemas de saúde. Este serviço irá abrir no primeiro semestre, portanto até 30 de junho irá abrir, irá ter uma capacidade de 10 camas. Devo notar que nós temos também 10 camas no Norte e 10 no Sul, em Lisboa, e portanto com estas 30 camas no país teremos uma resposta mais robusta e sustentada para esta área. Temos assistido, e o relatório daqui também demonstrou, um aumento do número de internamentos de crianças e adolescentes. Temos também que perceber as razões e trabalhar realmente nesse sentido de dar uma resposta com qualidade a estas crianças, adolescentes e às suas famílias. Também as escolas são fundamentais. Temos tido com o Ministério da Educação, e o Dr. Alba Carvalho focou isso, alguns programas de educação que visam naturalmente formar também os professores, formar os encarregados de educação e as famílias, e naturalmente temos uma intervenção mais precoce, de modo a evitar que alguns casos naturalmente cheguem depois ao serviço de saúde já mais graves. Este é um problema importante, o suicídio é um problema complexo, um problema devastador. Eu, sobre os números, realço o que foi dito aqui, que é, nós neste momento temos uma forma diferente de contabilizar os suicídios. Agora, os certificados de óbito de forma eletrónica acabam por não ser possíveis de comparar com os certificados de óbito que é no registro de forma manual. Portanto, temos de ter sempre um cuidado a observar esses números. No entanto, temos que ter uma capacidade de compreender o fenómeno, identificar as causas e, acima de tudo, tratá-los de forma muito mais precoce, de modo a evitar este desempenho fatal, desenlace fatal que pode ter nestes casos. O que nós temos que refletir, realmente todas as estatísticas e estudos demonstram que Portugal acaba por ser um país onde é prescrito de forma mais elevada estes fármacos. Há que ter uma ação, e temos a tentar nesse sentido, uma ação de formação e capacitação da equipa dos cuidados primários, médicos e enfermeiros, nesse sentido. Há que também ter uma atenção aos doentes para informá-los devidamente, e a questão dos programas de educação e literacia são muito importantes. E há que também ter outros recursos não farmacológicos, e aqui, por exemplo, os psicólogos podem ser fundamentais na equipa de saúde familiar para dar uma resposta diferente a estes doentes. Nós temos, neste momento, já um conjunto de psicólogos interessante, mas ainda insuficiente nos cuidados de saúde primários. E, portanto, a nossa intenção, e temos estado a trabalhar com a própria Ordem dos Psicólogos, no sentido de tentarmos contratar e incluir mais profissionais nos cuidados primários. Seguramente, os cuidados primários serão, seguramente, na nossa ótica, a área em que vale a pena investir, e também nesta área da saúde mental e também nesta área dos psicólogos e outros profissionais de saúde, de modo que a resposta seja cada vez mais eficiente, mais robusta e que os utentes naturalmente tenham maior confiança no seu cuidado de família. Eu não falei em má qualidade da prescrição, falei que há uma presunção de uma prática menos adequada. Portanto, em primeiro lugar, portanto, pela formação ou pela atualização da formação, portanto, dos médicos em geral, dado que as benzodiazepinas são substâncias de prescrição médica, portanto, obrigatória. Embora haja a presunção também, portanto, que muitas vezes são dispensadas, portanto, sem receita médica. Depois, portanto, eventualmente revendo a questão da coparticipação das benzodiazepinas. As benzodiazepinas já têm um padrão de coparticipação baixo, mas esta questão das benzodiazepinas já há vários anos que, por entidades internacionais, nomeadamente portanto, ligadas à área das dependências, foi considerado um problema grave de saúde pública em Portugal. E, portanto, são fundamentalmente estas duas áreas, de facto, e para além da educação da população, portanto, e estes alertas que se lançam, não é? Será no sentido de considerar, portanto, uma redução da comparticipação, portanto, de forma a que as pessoas se disciplinem, dado que são substâncias, porque há um aspecto que eu me esqueci de referir, é que, por exemplo, nos idosos, em que os dados que temos nos mostram que há um consumo muito elevado de benzodiazepinas, há internacionalmente cada vez mais evidência de relação entre as benzodiazepinas e o risco de demências, e não só, de quedas. Portanto, um idoso que esteja muito sedado
mais facilmente, portanto, tem problemas de fraturas, tem que ficar deitado, tem riscos de pneumonias, portanto põe em vida não só a sua qualidade de saúde, como o risco de morte, não é? Na saúde mental, as camas são sempre, mesmo nos adultos, como estamos a ver, em que tem havido uma redução espetacular, e não é por isso que há mais pessoas doentes mentais a viverem nas ruas, as camas são uma resposta, enfim, de fim de linha. O número de camas considerado, enfim, mais desejável no âmbito da psiquiatria da infância e adolescência é da por 40 a 50. Portanto, se vamos subir de 20 para 30, já é uma subida muito significativa. Agora, o problema da saúde mental da infância e da adolescência, repito, não é sobretudo de camas, é da existência de mais especialistas portanto, médicos em saúde mental da infância e da adolescência e de equipas que com os pedopsiquiatras, portanto, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, que em muitas unidades de saúde mental infantil ainda não existem, portanto, ou existem em tempo parcial.